Queria mandar um beijo para Jamile Santos de Salvador, que nos acompanha todos os dias aqui na Band News FM, no Band News no meio do dia, e também aqui quando a gente tem o Jornal da Band. Aê. E é importante em todos os cantos, as pessoas estavam lá, batendo palma, tenho certeza. Agora, Felipe, a eleição tá chegando, né? Tá chegando aqui, tá chegando nos Estados Unidos, vai chegar antes nos Estados Unidos do que aqui. Eleição de transformação importante. E a gente vai ter eleição municipal, que é aquele sanduíche de eleições nacionais, né? Nas eleições nacionais tem governador sendo escolhido, mas tem presidente. E quando tem presidente, o Brasil se mobiliza de um jeito diferente, porque divide, né, o debate, mas une no sentido de que dá um tema comum para o debate. Não importa onde você mora, você apresenta o mesmo cardápio, né? Você discute a mesma lista de candidatos. Nas eleições nacionais, todo mundo fala das mesmas pessoas, tem opiniões semelhantes, diferentes, a respeito das mesmas pessoas, os mesmos candidatos. É como novela. Quando acaba o Jornal da Band, começa a Floribela, com a Juliana Silveira, as pessoas ficam discutindo norte a sul do país e tal. Todo mundo tem opinião, pode gostar, pode não gostar, pode gostar muito, pode gostar pouco, pode gostar das músicas, mas é um tema só. A eleição municipal é diferente. Em vez de um cardápio, na eleição de 2018 foram 13 candidatos. A gente tem 5.570 cardápios, pô. Parece aqueles restaurantes que você não sabe nem o que pedir. Que vem até com fotografia, porque você já esqueceu o nome do prato. O nome do prato só o Vessel consegue traduzir. Nós vamos ter 19 mil candidatos a prefeito. Só que a lista de candidatos de um município interessa pouco para os moradores do município vizinho. Ninguém está muito interessado se o candidato A ou B da cidade do compadre vai ganhar. Interessa saber quem vai ganhar na cidade dele, né? Na tua cidade. Claro, você pode ter a curiosidade de saber como é que foram os partidos, quem ganhou aonde, as forças que saíram, mas você tem que gostar muito de política. Agora, se você só gosta da sua cidade, e a maior parte das pessoas gosta da sua cidade, ou pelo menos quer viver numa cidade melhor, está preocupado com quem vai ganhar a eleição na sua cidade. E não se, puxa vida, o meu partido, ou o partido em quem eu votei na última eleição, cresceu 18%. Você fala, bom, e daí? Ganhou esse bobalhão na minha cidade, mas o meu partido cresceu 18%. Isso não muda nada, né? O que acaba unindo um pouco as campanhas dentro dos estados é saber, vem cá, quem é que o governador apoia, né? Pelo menos dá uma liga. Esse aí é o candidato do governador, esse aí é o candidato do governador, tal, dá uma ligazinha e tal. E entre os estados, uma nacionalizada é que são os candidatos do presidente. Não deixa de ser curioso. Ó, o presidente está apoiando esse cara, está apoiando aquele camarada ali. No jogo da política tradicional, você tinha uma conexão entre o cacicão dos cacicões, que é o presidente, e o partido dele. Então você pegava no tempo do Fernando Henrique Cardoso presidente, os candidatos a prefeito apoiados por ele, em geral, eram candidatos filiados ao PSDB, ele é tucano. Eventualmente, tinha um candidato a prefeito que foi lançado por outro partido da base aliada no Congresso Nacional, mas acabava sendo apoiado pelo PSDB. Às vezes ficava aquela bola dividida que a gente sabe, né, maluca, de ter dois candidatos da base e aí ele ficava isento e tal. Você pega o governo do PT, né, Lula, Dilma, também, em geral, os candidatos do presidente ou da presidente eram petistas. Aí, às vezes, uma rusga aqui, outra ali, criava uma confusão, um petista que não ganhava tanto apoio, às vezes o recurso não vinha como ele esperava. Mas o PT nisso era bem organizado. Agora, as coisas estão um pouco confusas, porque o presidente Bolsonaro tinha um partido, né, o PSL. Então, se ele tivesse no PSL, e o PSL tem vários candidatos, talvez ele estivesse interferindo nas escolhas do PSL, mas ele saiu do PSL. Não tem mais partido. Ele saiu com a promessa de montar um partido dele, um partido para ele, para a família dele, para os amigos dele e tal, eventualmente disputando até essa eleição, se ele conseguisse até março ou abril, enfim, montar o partido, coisa que ele não conseguiu, e que ele achou que fosse conseguir. Ele viu o Gilberto Kassab, anos atrás, que era do DEM, né? E montou o PSD. Ele já se destacava como um nomão do DEM, de bastidor, mas virou o grande cacique do PSD, o número 1.
E a legenda nasceu, tinha 2 governadores, tinha 2 senadores, tinha 48 deputados federais, tinha deputado estadual pra caramba, prefeito e tal. Enfim, deu um poder grande pro Kassab. Um poder pro PSD, a ponto dele ter sido ministro da Dilma, né, do Temer, e influenciar no governo de São Paulo e tal. Bom, o Bolsonaro disse, bom, se o Kassab conseguiu, eu consegui também, né? Como que não vou conseguir? A gente tem essa força na rede social, acabou não dando certo. Então, a ideia de uma estrutura partidária dele para esse ano sumiu. Então, a Bolsonaro como uma instituição partidária miou. Não deu certo. Ficou o presidente de um lado, PSL de outro. E os apoios passaram a ser disputados, os apoios do presidente e apoios do presidente pessoa física, porque não tem o partido do presidente. Tem partidos que constituem a base do governo, mas ele não apoia todos os candidatos que constituem a base do governo. E tem vários candidatos falando em nome do presidente, vendendo que tem acesso ao presidente, mas ele mesmo, o presidente, está muito seletivo nesse apoio. É uma coisa interessante de ver. Você pega os 2 principais colégios eleitorais do Brasil, né? Ou 2 dos, né? São Paulo, o maior colégio eleitoral, Rio, tradicional. Tem um candidato, que é o Celso Russomano, em São Paulo, e o Marcelo Crivella no Rio, que até agora eles estão esperando o apoio do presidente Bolsonaro, que não aconteceu. Ah, não, teve uma declaração, como assim? Numa saída de aeroporto, eu declarei que estamos juntos. Bom, peraí, declaração mequetrefe. Apoio, se expor, dar declaração de paixão, como ele faz com a cloroquina. Se a cloroquina fosse candidata, ia ter apoio do presidente, mas o Russomano e o Crivella estão aguardando. O Russomano inventou lá um slogan lá, agora é a nossa vez, mas o da vez mesmo não aparece. Não chega, ele não dá apoio. Então, aí cria uma discussão maluca. Será que o presidente não entra nas campanhas porque ele acha que não tem tanta força assim nos municípios, de forma que ele não é um padrinho tão poderoso quanto ele gostaria de ser? Ou será que ele não é um padrinho tão poderoso assim como ele gostaria de ser, justamente porque ele não entra para valer na eleição? Ou seja, ele não toma o risco. Então ele não está com o pé embaixo com os candidatos que dizem que são apoiados por ele. Dizem. Porque cadê o apoio? Apoio de verdade. Apoio de verdade a gente sabe o que é. É perder junto, né? É ganhar junto. Alguns interlocutores do presidente acham justamente que ele fala, olha, eu não vou entrar para perder. E em São Paulo eu tô com medo de perder, no Rio eu tô com medo de perder, então quer saber, vou ficar de fora, não vou entrar. Então, se alguns, como dizem, não, uma eleição influencia na outra, e até influencia, mas a gente até já falou disso aqui. Se uma eleição federal influenciasse a eleição municipal, e a eleição municipal influenciasse a eleição federal seguinte, numa reta lógica, a gente teria um fenômeno maluco. Porque os partidos, alguns iniciariam um pouco menores numa eleição, começariam a crescer, e você teria um processo irreversível que iria surgir uma nova arena, um novo PDS, e os outros iam minguar. Não é assim, é pendular. Então tem partido que vai bem numa eleição, aí vem a eleição seguinte, não falo nem na eleição seguinte municipal, né? Tem a municipal, aí tem a federal, aí ele já não vai tão bem. Federal que envolve governador muitas vezes, né? Ou seja, se a gente der uma olhada no que acontece nas eleições, vai perceber que uma eleição não é definidora da outra. Mas a sensação de derrota pode ser. Então o presidente fica de olho e fala, opa, será que eu devo entrar? O eleitorado, ele faz escolhas muito específicas. Ele pode avaliar bem a gestão de um determinado prefeito, até votar de um candidato a prefeito, até votar nesse candidato, aí vem a eleição seguinte e ele vota em outro candidato e ainda que ele goste do candidato anterior. Então, as pessoas não confundem, elas sabem que uma eleição é separada da outra. Esse exemplo é a Cachapante, 2002. O PT pintou o Brasil de vermelho. Só que o PT que pintou o Brasil de vermelho, o Lula pintou o Brasil de vermelho, a Marta Suplicy, que foi candidata em São Paulo em 2004,
com o apoio do presidente da República, tomou um cartão vermelho. E quem ganhou da Marta foi justamente aquele que tinha levado uma escovada do Lula na eleição de 2002. Quer dizer, olha que loucura. Em 2002 o Lula pinta o Brasil de vermelho, lança um candidato em São Paulo, que era um candidato conhecido, que era a Marta. A Marta fala, olha, no meu governo teria apoio do governo federal, que é exatamente o que o Celso Russomano está falando agora, teria o apoio do governo federal. Aí o eleitor falou assim, esquece, não quero. Eu quero aquele candidato que o Lula derrotou. Mas assim, não é que derrotou, derrotou feio, né? O Serra achava que ia ser o novo presidente e não foi. E por que a cidade falou, não, eu vou ficar com aquele que diz que não terá uma conexão com o governo federal e não aquele que terá uma conexão com o governo federal? Percebe que o eleitor, em tese, deveria dizer, não, vamos votar num que vai ter a conexão com o governo federal. Por que às vezes funciona e às vezes não funciona, né? Se a disputa federal tivesse essa conexão com a disputa municipal, o Lula venceria em 2002 e a Marta venceria em 2004. O PT perdeu em 2004 no Rio Grande do Sul, onde governava por 16 anos, e quem ganhou foram os tucanos, né? Que resolveram... Aliás, Tucano ganhou em São Paulo e o DEM ganhou em Porto Alegre. Então, é interessante ver que naquela eleição não colou essa conexão. Nessa eleição, quem está falando na conexão é o candidato, mas o presidente não está fazendo a conexão com os candidatos da forma como os candidatos estão esperando, candidatos que precisam do apoio do presidente e que não recebem. Então, o que os candidatos precisam ter claro, e para muitos já caiu a ficha, é o seguinte, o presidente da República quer saber de 2022 e nada mais, mas nada mais. Se alguém disser que está com gripe, ele fala, mas cura até 2022, cura, então tá bom. Se ele achar que apoiar alguém agora pode ajudar, ele apoia. Se ele achar que apoiar alguém agora coloca nas costas dele uma derrota, e isso pode ser ruim, ele pula fora. Ele está prometendo que ele vai entrar na reta final, mas faltam menos de 20 dias para a eleição. Que reta final é essa? É o que? É véspera da eleição? Ele vai dizer, pessoal, eu queria avisar que eu apoio o candidato A ou B. Então é muito interessante a gente ver que tem mais candidato dizendo que é apoiado pelo presidente da República do que presidente da República apoiando o candidato. Vamos ver o que muda nos próximos dias.